O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas por medo dos judeus, onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, São João, neste trecho do seu Evangelho, que é considerado um final do Evangelho, só que depois foi escrito mais um capítulo. Então, o Evangelho segundo São João tem 2 finais. Esse primeiro, ele, com esse relato do encontro de Jesus com os seus discípulos, depois junto com Tomé, fala de 2 coisas. Primeiro, da vida em Cristo, da vida que Ele nos dá, e depois da forma de acolher essa vida que é a nossa fé. Então tudo fica resumido nessa última frase: "Para que, crendo, tenhais a vida em seu nome." Quando o Novo Testamento fala da vida em Cristo, ele usa uma das palavras gregas para designar a vida, que, de certo modo, quando se traduz a Bíblia para as diversas línguas, um pouco fica escondida, porque na língua original dos evangelhos aparece a vida no sentido biológico, aparece a vida natural do homem, que é chamada psique, também traduzida como alma, né? Quando Jesus diz de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida ou se perde a sua alma, né? As traduções variam por aí. Ali está falando da vida natural do ser humano, mas quando se fala da vida em Cristo, se usa uma palavra que depois também entra na liturgia, enfim, uma palavra muito querida que os cristãos tinham justamente para designar essa vida em Cristo, a palavra Zoé. Quando ela aparece no Evangelho,
ela designa justamente essa plenitude de vida, essa vida plena que é própria de Deus e que nos é dada através do seu Filho. João, na sua primeira carta, tem um bonito resumo de todo o anúncio do Evangelho. Ele diz, tudo se resume a isso. Deus nos deu a sua vida, e a sua vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, é justamente essa vida aqui que a gente fala, que não posso deixar de lembrar um episódio que tem muito a ver conosco, porque tem a ver com o encontro dos bispos em Aparecida, dos bispos da América Latina em Aparecida, a última grande conferência dos bispos da América Latina, a Conferência de Aparecida. E ali levaram para o então Papa Bento XVI o título do encontro, que falava para que os nossos povos tenham vida, para que tenham a vida, discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que os povos da América Latina tenham vida. Bento XVI olhou aquele título e pediu para acrescentarem uma palavra, e essa palavra muda todo o sentido. A palavra que ele pediu para colocarem no final, a palavra nele, para que todos os povos tenham a vida nele. Então, a vida de que fala o Evangelho, a vida que o Evangelho anuncia, é a vida nele, é a vida em Cristo. Essa vida a gente vê como Jesus dá ela nesse trecho que a gente acabou de escutar. Os discípulos, apesar de já saberem que Cristo ressuscitou, continuam reféns da morte, porque têm medo. Todo aquele que tem medo é refém da morte, se deixa chantagear pela morte e pelo reino da morte. E Jesus, como que repetindo o seu gesto do Sábado Santo de descer até a mansão dos mortos, ele vai até essa pequena mansão dos mortos, que é o grupo dos apóstolos cheios de medo, de portas fechadas. E como ele tinha prometido a eles, quando falou da sua igreja, de edificar a sua igreja, ele disse, as portas do reino da morte não prevalecerão, não vão resistir contra a igreja. Então, ali ele, nesse cenáculo, nesse lugar, que é o mesmo lugar onde eles tinham celebrado a Eucaristia, pela primeira vez, na última ceia, ele entra, Jesus entra pelas portas, não arrebentando a porta, não com violência, não dando um chute na porta, ele simplesmente ignora a porta, porque para ele não existe porta fechada. Então, ele entra e dá aos discípulos a paz, e depois sopra sobre eles. O sopro é o nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Espírito quer dizer sopro, sinônimo de sopro. Então, é esse Espírito que a gente lê no primeiro capítulo do Gênesis, que pairava sobre as águas no início da criação. É esse o Espírito que Deus sopra sobre o homem formado do barro da terra, no segundo capítulo do Gênesis, essa bonita imagem da criação do homem, e torna o ser humano um ser vivente. É esse o Espírito que é cantado nos Salmos, enviais o vosso Espírito e tudo é criado, tudo é recriado e renovais a face da terra. É esse Espírito que Ezequiel
vê na sua visão, vê um campo imenso, cheio de esqueletos humanos, de ossos humanos, e Deus pergunta para ele: será que esses ossos podem ganhar vida? E Ezequiel não sabe o que responder. Então ele diz: conclama o Espírito Santo que sopre sobre esses ossos, e ali na visão de Ezequiel os ossos vão ganhando vida, vão ficando de pé, vão vivendo de novo, vão ressuscitando. Então Jesus sopra sobre os discípulos mortos pelo medo, mortos também pelo pecado, pela sua falta de fé, por terem abandonado a Cristo durante a sua cruz, durante a sua paixão. Ele sopra sobre eles e eles renascem. Ele comunica a eles a sua vida. Tanto é que aqui ele fala para eles dessa espécie de simetria que a gente vê tanto no texto do Evangelho: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ou seja, o envio dos discípulos é como uma continuação do envio de Cristo ao mundo, porque a vida de Cristo agora habita neles, sopra sobre eles. E esse sopro que recria, que dá a vida de novo, ele vem na forma do perdão, na forma da misericórdia. Por isso o envio de Cristo é um envio para estender ao mundo inteiro o seu perdão, a sua misericórdia. Ele manda os discípulos ao mundo inteiro para perdoarem os pecados. Depois vem como a segunda parte desse texto, referente a Tomé. Tomé, que São João explica que o nome dele significa o dídimo, e nós continuamos sem entender nada, porque ninguém sabe o que é dídimo, né? Então, Tomé e dídimo são duas palavras, né? Uma em hebraico, outra em grego, que querem dizer irmão gêmeo. Ninguém sabe por que eles deram esse apelido para ele, porque ninguém tem nome de irmão gêmeo, né? É um apelido que eles davam. Ali os teólogos ficam especulando que talvez ele fosse muito parecido com o próprio Jesus. Outros acham que ele é irmão gêmeo porque ele é muito parecido de caráter com Pedro, porque ele vai de um extremo ao outro, como Pedro, né? Enfim, ninguém nunca vai saber por que deram esse apelido, se foram os próprios discípulos, se foi Jesus, se era um apelido que ele já tinha quando conheceu eles. O fato é isso, que ele era chamado irmão gêmeo, né? Eu me lembro, na época da minha escola, tinha 2 irmãos gêmeos. Eu gostava de fazer essa brincadeira sem graça com eles, né? Sempre que eu encontrava um deles, eu perguntava: você é você mesmo ou você é aquele teu irmão? Então, é impossível responder. E aí eles entravam na brincadeira e disseram: não, eu sou aquele meu irmão, né? Eles brincavam, né? Então, de certo modo, aqui nesse texto, de quem Tomé é irmão gêmeo? De certo modo, é irmão gêmeo de todos nós, porque todos nós chegamos depois, chegamos atrasados, no encontro com o Cristo ressuscitado. E todos nós também escutamos a notícia do Cristo ressuscitado pela boca dos apóstolos, ou seja, pela boca da sua igreja. E a mesma dificuldade que Tomé teve de crer, também pode ser a nossa dificuldade de crer. Tomé não creu, talvez porque tivesse muito ferido, muito machucado. Ele que no próprio Evangelho segundo São João tinha demonstrado tanta coragem. Existe esse episódio em que Jesus vai visitar Lázaro, que já tinha morrido em Betânia, quando Jesus ressuscita Lázaro. E Betânia está perto de Jerusalém.
E os discípulos começaram a dizer para Jesus: não vai para perto de Jerusalém, porque as autoridades querem te matar. E o único que disse algo diferente foi Tomé. Ele disse assim: não, vamos nós junto com ele e vamos morrer com ele. Uma fala de uma coragem muito grande. Só que chegou a hora de estar com Cristo na sua paixão e todos eles fogem, saem correndo, deixam Jesus sozinho. Daqueles 12 apóstolos, um vende Jesus por 30 moedas, outro renega Jesus 3 vezes, o chefe deles, e os outros 10 saem correndo e abandonam Jesus. Então, é da boca de uma igreja ferida que Tomé recebe o anúncio da ressurreição e ele não crê. Ele não pode crer que esse Jesus que nós ferimos, que nós machucamos com o nosso pecado, com a nossa infidelidade, com o nosso abandono dele, que ele possa chegar e nos dar a paz e nos dar o perdão. Por isso ele fala das feridas, como dizendo: será que vocês não sabem que nós ferimos a Jesus, que nós crucificamos ele? Vocês viram as feridas dele? Vocês viram as feridas dos pregos? Vocês viram a ferida da lança no seu lado? Então, Jesus, depois de 8 dias, vai ao encontro dos discípulos outra vez, repete o dom da paz e vem buscar, por assim dizer, a ovelha perdida, Tomé, e com ele vem buscar todos nós. E diz a ele: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Nós, irmãos e irmãs, podemos também duvidar da força da ressurreição de Cristo, da força do seu perdão, da força da sua misericórdia por causa dos nossos pecados. Às vezes a gente olha para a igreja e também vê tanto pecado na igreja, tanto nos fiéis como nos próprios pastores, no próprio clero, que às vezes dá um exemplo tão triste, né? Ao lado de tantos sacerdotes, bispos, etc., né? Que dão a sua vida pela igreja. Sempre tem aqueles que fazem notícia porque não se comportaram de forma coerente com o Evangelho. E muitas vezes as pessoas e o mundo é tentado de dizer: que autoridade vocês têm para falar, né? Olha a igreja de vocês com tanta corrupção, com tanta coisa, com tanta incoerência. Né? E lembro das palavras daquele bispo auxiliar de Nova York, Fulton Sheen, né? Que tinha nos anos 50 um programa de TV que era campeão de audiência, né? Aquela América de maioria protestante parava tudo para escutar aquele bispo na TV. E ele dizia assim: tem gente que não vai à igreja porque diz assim: a igreja está cheia de hipócritas. Aí eu respondo: não, pode vir, sempre cabe mais um, você é bem-vindo, né? Então, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, a gente pode duvidar da força da ressurreição. E é aqui onde a gente recebe o dom de Cristo, a sua paz, através do dom do perdão, da misericórdia. O perdão de Cristo não muda a nossa história, não muda o nosso passado, mas transfigura o nosso passado, transfigura as nossas feridas, assim como Ele aparece ressuscitado, tendo presentes as suas feridas, mas são feridas gloriosas que manifestam que a vida foi mais forte que a morte, que o amor foi mais forte que o pecado. Assim também Ele transfigura o nosso passado, a nossa história. Ele apaga o ponto final do relato dos nossos pecados e completa a frase, né? Acrescenta:
mas o amor de Deus foi maior. A misericórdia de Deus me resgatou, o Senhor me salvou dos meus pecados, eu nasci de novo, eu fui perdoado, eu fui gerado de novo pelo seu perdão, pela sua misericórdia. O mundo não vai nunca receber o testemunho de uma igreja impecável. E se a igreja fosse, se nós membros da igreja fôssemos todos sem pecado, que testemunho seria esse? Seria apenas o testemunho do moralismo que não tem nada a ver com o mundo, com os dramas de todos os dias. O mundo recebe e sempre recebeu, porque os discípulos, quando saíram pelo mundo pregando o Evangelho, tiveram que contar para todos que eles fugiram, que eles dormiram enquanto Jesus rezava, que eles abandonaram Jesus, que eles perderam a fé. Eles tiveram que contar. Isso também faz parte do Evangelho, porque sem isso, onde fica o anúncio do perdão? Onde fica o anúncio da regeneração, da vida nova? Então, o mundo recebe o nosso anúncio, irmãos e irmãs. Todos nós somos feridos, mas Cristo transfigurou as nossas feridas por meio do seu perdão e da sua misericórdia. E é justamente esse anúncio do perdão, da misericórdia, que Ele nos envia a proclamar pelo mundo inteiro. Vamos pedir nesse dia em que celebramos a misericórdia do Senhor, que Ele nos faça ser anunciadores, evangelizadores da sua misericórdia, do seu perdão, da regeneração, da vida nova.